Epa, né? Que finalmente chegou o momento. Não é que finalmente chegou a hora da gente questionar um pouquinho sobre o quão isso é estranho e, vamos dizer a verdade, cruel. Do que eu tô falando? Depois da vinheta. É, povo, não é mistério pra ninguém, né? O grande assunto do momento, a grande famigerada escala de trabalho 6 por um, 6 para um, chame como você quiser. A matemática nunca vai ser favorável mesmo. É, eu de fato já me incomodava com isso, já não é de hoje assim, né? E eu nem trabalho nessa escala, tá? Já tive um pequeno período, mas foi ambiente controlado, né? Assim, não posso dizer que eu sofri de fato que as pessoas sofrem, né? Com esse tipo de situação, com esse tipo de divisão de trabalho, né? E eu andei nem conversando muito porque esse assunto eu acho que está mais na minha bolha, né? Uma vez que o algoritmo já tomou conta aqui dos meus aparelhos eletrônicos, então ele bota coisas que eu gosto de conversar, eu gosto pelo menos de assistir. E é por isso que eu tô querendo dar aqui a minha contribuição, a minha opinião de 2 centavos sobre o assunto, não é? Que eu ouvi bastante coisa, li bastante coisa, continuo me inteirando sobre o assunto porque é algo que, embora eu não faça parte atualmente, sempre mexeu muito comigo. Eu sempre achei sempre achei estranho como algo que é visivelmente desumano ser tratado como algo banal, como se fosse uma punição para aqueles que só deram azar, porque você vai ouvir diversas pessoas dizendo que basta você se qualificar e estudar que você não tem que passar por isso, como se aqueles que não têm oportunidade merecessem, fosse uma sentença. E eu já falei isso em várias mídias aqui, que se de fato fosse um caminho linear, onde você começa com opções reais, né? E você pode escolher o caminho da qualificação, e talvez as pessoas que não liguem muito para isso escolham o outro lado e paguem sabendo que aquele vai ser o futuro, tudo bem, talvez isso até fizesse algum sentido, mas cara, não é assim, sabe? Não é desse jeito que funciona. É o famoso tá com fome, come, tá triste, fica feliz, né? Tipo, não, se fosse tão simples, isso nem acontecia. Se fosse só questão de se qualificar, todo mundo se qualificava. Se fosse questão de poder se qualificar, na verdade, né? E eu acho que isso é um pensamento muito baixo, né? Eu acho que é um pensamento muito fraco. Você simplesmente delegar problemas dessa magnitude que envolve uma cacetada de coisas previamente ao momento atual e dizer não. É justamente porque o A se esforçou, o B não se esforçou, logo o B merece passar por isso, porque se ele tivesse se esforçado igual o A fez, né? Isso não aconteceria. Então é como se fosse o equilíbrio da situação, o yin e o yang, o bem e o mal é necessário. E não é, gente, assim. Se você pensa desse jeito, você está pensando muito pequeno. Eu não vou nem dizer que é canalice, mau caratismo, a menos que você tenha noção disso. Mas não é tão simples. Às vezes eu acho que a gente, por não querer encarar que a gente não tem domínio sobre o mundo como a gente gostaria de ter, a gente se prende em coisas simples para não sentir o peso da realidade, do que a coisa é de fato, sabe? E esse tipo de coisa é complexo. E assim, mas tem que ver a economia. Tem. Sempre teve que ver. A questão é você vai ver essa economia pra quem, cara. É assim, eu ouvi frases aqui, né? Eu ouvi de todos os lados dessa situação. Ainda estou ouvindo e assim, quem faz a economia são as pessoas. A economia é uma ciência humana, embora às vezes não pareça. Mas então, se essa economia não serve às pessoas, ela serve pra quê? Sabe? Você vai literalmente dizer, olha, para isso aqui funcionar, para esse modelo aqui funcionar, a gente vai ter que esmagar uma parcela de gente aí, deixando, não deixando que essas pessoas tenham uma vida digna, porque a gente tem que deixar isso aqui girando. Eu falei, tá, mas isso aqui tem que girar assim por quê?
É porque tem que ser assim, porque eu consigo fazer as coisas assim porque tem alguém lá embaixo, mas isso não parece justo, cara. E é claro, não vou vir aqui dar uma solução mirabolante pro problema, porque eu também não sei. O que eu acho errado é a gente ver que a gente tá fazendo isso com uma galera, cara. Com gente pra caramba. E achar que, infelizmente o mundo é esse. Tipo, infelizmente o mundo já foi muita coisa. E precisou mudar. Assim como muita coisa tem que mudar. Tem que ser revista, repensada. Se não colocar em prática agora, coloca depois. Coloca meia prática, depois coloca o resto. Ou então bota um pouco aqui, um pouco ali. Não tem por que seguir essas regras tão básicas e tão simples, uma vez que nada é tão simples. Nada é tão preto no branco assim, sabe? Tem tons de cinza, né? Assim que fala. E também eu escutei a galera falando uma coisa que eu acho que é aqui que é onde eu não consigo entender por que é tão difícil de refletir sobre isso. Que é, mas o problema não é a escala, o problema não são os horários ou essas coisas. O problema é que o cidadão não tem um transporte digno, ele não tem saneamento básico, ele não tem um monte de coisa que de fato não tem, né? Isso a gente não pode negar, mas não é. Gente, não é sobre isso. Essa pauta, né? Essa PEC, né? Que está sendo discutida não é sobre o que ele tem, o que ele não tem, e se ele tivesse, isso não seria um problema. Não. É sobre tempo. Porque faz sei lá quantos meses eu tô sem ver a minha mãe. Eu vi ela no comecinho do ano. E aí chegou agora, eu não vou poder ver a minha mãe porque eles não podem me liberar, porque dezembro é muito cheio aqui, mas eu avisei isso antes, sabe? E aí. E por isso que a escala 6x1 precisa acabar, porque a gente não tem vida. O nosso bem mais precioso, tempo. Quantas e quantas vezes você se pegou olhando para tempo, calculando tempo, negando coisas por falta de tempo? Meu marido trabalha em escala 6x1 há mais de 2 anos. O horário dele é às 2 até às 11 da noite. O trabalho, quando é assim, ele consome você por inteiro. Você não tem tempo de qualidade com a sua família. A sua saúde começa a ficar debilitada. Você passa a maioria das suas horas dentro do seu trabalho. E você tem um dia pra descansar ou de repente sair e fazer alguma coisa. Um dia. Você não pode planejar viagem, você não pode pensar em frequentar alguns eventos porque sempre vai ter conflito com a sua escala. O que a gente perdeu nesse tempo foi muito. A gente quer que as pessoas tenham direito de desfrutar do que elas trabalham, de desfrutar da vida delas fora do trabalho. Em alguns momentos, quando meu marido tava assim, no limite dele. E às vezes a folga dele era durante a semana. Durante a semana ele não consegue ver a nossa filha. Às vezes o limite é tão alto que você só quer não existe mais. Quantas vezes ele falou pra mim que passava pela cabeça dele jogar a moto dele na frente de um caminhão pra não ter que viver esse tipo de vida. E aí eu vou dizer mais ou menos como é que eu entendo que a coisa funcione, né? É assim, vou falar por mim. O que eu já fui atendido de pessoa que eu vi que tava tendo que fazer coisa no estoque ao mesmo tempo que ia atender, que fazia aquela outra coisa e comentava com a fulana do caixa. Não, é que hoje eu tô sozinha aqui. E sorrindo pra mim, e me ajudando, e sendo solícito, eu falo, cara, isso aqui, eu mesmo não aguento isso daqui. O poder do não, ele é imensurável, cara. E infelizmente, a grande maioria das pessoas não podem dizer não. Porque se disser não, se disserem não, a coisa fica muito pior, né? Então, não é sobre economia, sobre estrutura básica de vida, moradia, transporte, o cacete, não é sobre isso. É sobre tempo. Eu vou dividir aqui, fazer aqui um exercício mental rápido de como talvez as coisas sejam, né? Na minha cabeça, que eu já trabalhei nessa escala, mas foi ambiente controlado, né? Eu fui quase um dublê. Só fui lá fazer a cena e depois eu ia sair. Foi temporário, eu trabalhei em restaurante, né? Fui garçom de hotel, né? Então eu fiz isso pra poder comprar meu Nintendo 3DS, que eu acho que ele tá até aqui, deixa eu mostrar pra vocês, pra elucidar um pouco o que tá aqui, ó.
fruto do meu 6x1 aqui, mas isso aqui é um exemplo. Você submeter a uma coisa que vai te desgastar porque você optou por isso, porque aquilo vai te trazer alguma coisa. E a maioria não é assim. A maioria é a galera que não pode dizer não. Ou faz ou morre de fome. Sabe? Isso é muito cruel. Então, deixa eu tentar elucidar aqui rapidinho como é que eu acho que as coisas funcionam e por que essa coisa não é sobre economia, não é sobre transporte, não é sobre porra nenhuma. Isso é sobre tempo. E tempo é precioso, tá? Pra todo mundo. Assim, eu vou chamar os dias, vamos botar aqui, eu sou 5x2 atualmente, né? Vamos botar os dias o dia do preciso e o dia do posso, né? O dia do preciso é o dia que você vai tirar para fazer coisas que são necessárias para você. Embora você não fique o dia todo resolvendo essas coisas, né? Ele tem um viés para que você resolva coisas. E resolver coisas não é divertido. Ou, pelo menos, né? Não tem conotação de ser divertido. Então, quando você acorda, você, caramba, minha folga é amanhã, seja que dia que for. Você fala, poxa, eu preciso fazer tantas coisas. Você já não acorda aproveitando o seu tempo. Já começa por aí. Sim, eu não sei vocês, mas não tem nada mais gostoso do que você falar, caramba, eu não sei o que eu vou fazer. E você tem um leque de opções absurdo para fazer. Ainda que fazer nada seja uma delas. Essa coisa de ser produtivo o tempo todo, de se sentir culpado. Bem que eu pedi uma pastilha. Se sentir culpado por não estar fazendo nada. Basta você postar alguma coisa sobre estar com tempo livre que logo alguém vai comentar, ah, vidinha mais ou menos, ah, queria estar assim também, assim é muito fácil. Mas é pra ser bom. Não é pra você se sentir culpado por isso, achar que é um absurdo, sabe? Então, voltando aqui ao nosso raciocínio, o dia do posso e o dia do preciso. Se você acorda no dia do preciso, que seria na sua folga, você 6x1, você já não está aproveitando aquele tempo como você gostaria, como você poderia. Você se desdobra muito, muito para fazer aquilo valer. E acaba sendo atividades que são só paliativos, sabe? Quando você tem dois, né, pelo menos é o que eu acredito que seja o mais plausível agora, pelo menos, é como eu vivo. Eu tenho o dia do preciso e o dia do posso. Uma vez que o dia do preciso acabou, você pode pegar o dia do posso, que é onde você tem suas possibilidades praticamente infinitas, se você souber aproveitar, e fazer o que você quer, fazer o que dá, mas fazer aquilo que você tem vontade. E por quê? Porque você quis. Porque seus amigos quiseram, porque você pôde estar com eles, sua família quis, você quis, enfim. E aí vem a galera dizer que, mas se souber administrar o tempo certinho dá pra fazer tudo. Dá pra fazer tudo. Muita coisa tu pode fazer tudo. Mas o lance não é poder, é precisar. Só porque você aguenta o frio e você não põe casaco, é mais confortável, é melhor. Eu acho que a gente já evoluiu demais pra ficar com esse negócio de tudo ter que ser, sabe, no limite, porque eu sou forte, porque eu aguento, porque eu sou foda, é assim que tem que ser. Cara, não é. Então só porque dá pra fazer tudo na escala 6x1, você vai botar todo mundo pra viver assim, sendo que geralmente quem critica não vive isso. Então, eu não consigo, gente. Eu não consigo. Você pode falar, olha, eu não sei como é que vai ser daqui pra frente, eu tenho medo de aumentar preço do caralho, não sei o que. Pode ter, tudo bem, acho que normal. Mas você só falar, não importa. Em detrimento das consequências, as pessoas têm que sofrer desse jeito porque sim, aí nós temos um problema, né? Pensa um pouquinho, pensa direitinho. Bom, espero que vocês tenham refletido junto comigo aí. Foi um vídeo totalmente esporádico, né? Não tem cenário, não tem roteiro, não tem nada. Eu só liguei, falei. E eu gostaria muito que vocês dessem a opinião de vocês. E assim, sem julgamento, se você de fato acha que eu tô totalmente errado, equivocado, bota aí. Eu não vou ficar aqui botando o bonde pra comentar,
pra te achincalhar. Aliás, não tem nem bom, gente. Eu não sou nem famoso, então não se preocupem. Vocês podem fazer o que vocês quiserem aqui. E também eu queria ouvir relatos, histórias. Eu queria poder abordar coisas mais micro desse assunto, né? Até porque eu não vivo disso. Eu tive um período aí, eu consegui entender muita coisa, né? Queria contar também pra vocês como é que eu entrei na escala, como é que foi essa experiência. As coisas que eu já achei meio esquisitas, assim, logo de cara, e perceber que o mundo era desse jeito foi um tanto estranho. Mas eu vou deixar isso para próximas oportunidades, né? Eu já tô querendo, eu já queria falar com o mundo já há muito tempo sobre qualquer assunto. Acabou que chegou esse aí que eu acho importantíssimo, então ser mais uma voz falando sobre isso, eu acho que não é nenhum problema. Então faz aquelas coisas aí de vídeo que vocês sabem, like, compartilhamento, comentário, engajamento, enfim. Quando eu fizer algo com mais produção, eu começo a pedir isso de verdade. Enfim, gente, um beijo pra vocês. Até a próxima aí quando der, e se der. E é isso. Tchau, tchau.